Obrigada por te juntares a nós neste episódio de Fórmula do Crime, o serial killer de Long Island. O caso que vos trago hoje começa com o desaparecimento de Shannan Gilbert. Muitos de vocês já devem estar familiarizados com parte da história porque foi alvo de um filme lançado pela Netflix há uns anos atrás chamado Lost Girls, Os Crimes de Long Island. Para além deste filme, o desaparecimento tem sido também explorado por vários documentários lançados por diversas cadeias de televisão e há pelo menos um livro que aborda o tema. Este caso tem atormentado a polícia há anos e parece que quanto mais se descobre, menos se consegue avançar. A Shannan era uma acompanhante, nascida no centro de uma família problemática, em Lancaster, na Pensilvânia, e criada em Ellenville, no estado de Nova York. Na altura do seu desaparecimento, tinha 24 anos, vivia em Nova Jersey e desenvolvia a sua atividade a partir de Manhattan. No primeiro dia de maio de 2010, é vista pela última vez e começa uma busca pela verdade que vai deixar toda uma comunidade em alvoroço e cujo enredo consegue superar os melhores guiões de Hollywood. A vontade de saber o que aconteceu e as reviravoltas deste caso levaram-me a começar este podcast de crimes reais exatamente por aí. Espero que me acompanhem ao longo desta jornada e que no final, juntos, consigamos desvendar a fórmula do crime. Manhattan é considerada por muitos a capital económica e cultural do mundo. É uma região densamente povoada, super desenvolvida, efervescente e cheia de vida. Fica no estado de Nova York e tem cerca de 1,6 milhões de residentes. Contudo, durante os dias úteis, o número de pessoas chega aos 4 milhões, principalmente graças aos trabalhadores que o centro da cidade atrai. A cerca de 1 hora de distância, para este de Manhattan, fica a comunidade sossegada de Oak Beach, na costa de Long Island. Oak Beach situa-se no condado de Suffolk, um dos condados mais ricos do país. E é em Suffolk que se situam os Hamptons, mundialmente conhecidos como local de eleição escolhido por muitas celebridades para comprarem as suas residências de verão, por proporcionarem extrema tranquilidade e reserva da vida privada. Contudo, com exceção destes pequenos enclaves, que albergam pessoas extremamente ricas, os restantes habitantes encaixam na categoria do rendimento americano médio. As discrepâncias entre os dois locais não podem ser mais gritantes. O frenesim de Manhattan contrasta claramente com a pacatez e privacidade de Oak Beach. Porém, a 1 de maio de 2010, o sossego foi perturbado quando Shannan abandona uma casa claramente desorientada e começa a correr pelas ruas silenciosas, gritando para o telemóvel que uns homens a estavam a tentar matar. A aflição era tanta que corria, batia nas portas das casas vizinhas em busca de socorro. Um desses vizinhos, ao ver que a jovem estava aterrorizada e que tremia inconsolavelmente, e também, quem sabe, um pouco assustado, disse-lhe que ia chamar a polícia. Nesse exato momento, ao ouvir estas palavras, Shannan grita ainda mais e começa a fugir com todas as suas forças. Shannan desaparece na escuridão e ninguém consegue entender realmente o que acabou de acontecer. Um aviso aos ouvintes: o seguinte podcast apresenta conteúdo que pode não ser indicado para todas as pessoas. Chegados aqui, há algumas questões pertinentes que devem ser colocadas e desenvolvidas. Afinal, quem é Shannan? Onde fica Oak Beach? Como é que Shannan
foi parar a Oak Beach. O que é que aconteceu após a chamada para a linha de emergência? O que é que a polícia fez para lidar com a situação? E finalmente, o que é que aconteceu a Shannon? À primeira vista, pode parecer que estas questões já foram pelo menos parcialmente respondidas, mas é importante abordá-las mais profundamente para conseguir pelo menos tentar entender o que se passou naquela noite. E é isso que vou tentar fazer neste episódio. Quem é a Shannon? Como já havia mencionado antes, a Shannon nasceu a 24 de outubro de 1986, no seio de um lar desfeito em Lancaster, no estado da Pensilvânia. Os pais separaram-se quando tinha apenas 6 anos e a mãe ficou com a guarda das filhas, alegadamente porque o pai consumia drogas pesadas. A mãe, Mary Gilbert, acaba por perder a guarda das suas 4 filhas e estas vão parar a casas de acolhimento. É importante referir que Shannon era a mais velha das 4. Pouco depois, Mary consegue recuperar a guarda de 2 das filhas, Stevie e Cher, e muito embora Shannon e Sarah, as outras 2 filhas, não vivessem com as irmãs, elas partilhavam a mesma escola, conviviam muito, apenas não dormiam sobre o mesmo teto. Pelo que se sabe, Shannon viveu 6 anos numa série de casas de acolhimento, geridas por boas pessoas que eram bem intencionadas. Contudo, muitas vezes fugia para perto da mãe e das irmãs. Mary Gilbert, mais tarde, explicou que desde cedo a filha queria ser independente e que enquanto era criança, tinha um feitio difícil, com oscilações de humor e reações desproporcionadas. O que, com a sua infância, é compreensível e acho que ninguém a pode propriamente recriminar. Isso podia ser interpretado como um comportamento completamente normal de uma criança ou adolescente que passou por muito e que não tem a referência ou o sentimento de segurança que a maioria das crianças consegue ter em casa. Só que, aos 12 anos, o comportamento de Shannon foi avaliado por um profissional que determinou que ela sofria de doença bipolar. Já pensaram que, para além de todos os percalços pelos quais passou, de todas as flutuações de humor características de uma adolescente, ainda mais de uma adolescente que está em famílias de acolhimento, Shannon tinha ainda um distúrbio do foro mental que não lhe permitia lidar com as situações como um outro comum mortal da sua idade. Pois bem, juntamente com o diagnóstico, veio a prescrição de medicamentos, que Shannon não gostava de cumprir, devido aos efeitos secundários que lhe provocavam. Mas apesar de todas as contrariedades, era uma ótima aluna e aos 16 anos já tinha concluído o ensino secundário. Depois de o terminar, decide viver com a avó por uns tempos e começa a frequentar aulas de enfermagem. Enquanto estudava, trabalhava em vários locais, entre outras coisas, atendia ao público e era recepcionista. Um ano depois, Shannon queixa-se que os estudos e o trabalho a aborrecem e dedica-se a perseguir um novo objetivo no mundo artístico. Tem o sonho de ser cantora ou atriz. Em 2007, junta-se à agência de acompanhantes de Manhattan, a World Class Party, na tentativa de se sustentar enquanto tentava se ingrar no mundo artístico. Nesta agência conhece Alex Dias, cuja função é transportar acompanhantes durante os encontros, é por isso um misto de motorista e de segurança. Os dois começam a conviver cada vez mais, desenvolvem afinidade e iniciam uma relação amorosa. Posteriormente, tomam a decisão de viver juntos e fazem-no durante cerca de 2 anos. Não se pode dizer que a relação entre ambos fosse um mar de rosas, uma vez que, durante uma altercação doméstica, Alex acaba por agredir Shannon e, como resultado, ela teve de colocar uma placa de titânio no maxilar. Portanto, o relacionamento não é, nem de perto nem de longe, perfeito,
mas eles continuam a viver juntos e a partilhar o dia a dia. 2 anos passam-se e, nesta altura, o serviço de acompanhantes cessa a sua atividade porque o dono é preso por acusações relacionadas com prostituição e droga. Sem forma de se sustentar, o casal aproveita a oportunidade para começar de novo e abandonar o mundo da prostituição, procurando um outro tipo de trabalho. Shannon começa então a servir às mesas, mas cedo se apercebe de que apenas consegue trazer para casa cerca de 1/4 do rendimento que estava habituada a ganhar. Sem conseguir manter as contas em ordem, volta resignada à antiga profissão. Mas desta vez tem em mente algo diferente. Antes, as acompanhantes associavam-se a uma agência de acompanhantes para evitar problemas de segurança. Trabalhar nas ruas era muito perigoso e tornava-as num alvo apetecível para criminosos e outras pessoas mal intencionadas. Além disso, havia ainda o problema de serem interceptadas pela polícia muito mais facilmente. Trabalhar através de uma agência permitia que arranjassem trabalho sem terem de se expor a tantos riscos e tinham sempre um motorista que esperava por elas no local para garantir que tudo corria como planeado e para transportá-las de volta em segurança. Mas, como sempre acontece, essa segurança tem um preço. Parte do dinheiro que cobrava ao cliente ia para a agência, fazendo com que tivesse de trabalhar mais para ganhar exatamente o mesmo. E isso era algo que Shannon queria contornar. Aproveitando a evolução do mundo digital e a massificação do uso de internet, decide dar um passo arrojado, no sentido de minimizar o custo da intermediação. Começa a utilizar sites de encontros como o Craigslist e o Backpage para divulgar os seus serviços e para conseguir responder a potenciais interessados em tempo real, comprou o primeiro iPhone lançado pela Apple. Inicia então a atividade juntamente com o motorista Michael Peck e assim, com transporte e com internet literalmente na ponta dos dedos, rapidamente podia responder, negociar, combinar encontros e ser transportada para os locais acordados. Para termos uma ideia do quão rentável podia ser esta atividade, há relatos de que Shannon cobrava $200, aproximadamente 187 euros, por hora no Craigslist. Ficava com 2/3 do dinheiro e 1/3 ia para o motorista que a transportava e que garantia a sua segurança. Numa única noite, chegava a ganhar $600, cerca de 565 euros. Sabe-se que Shannon gostava de comprar coisas caras, o que também dificultou a sua adaptação a salários mais modestos. Mas Shannon também gostava de mimar o que lhes eram mais próximos e frequentemente oferecia presentes às suas irmãs e à mãe. Não é, portanto, de admirar que a sua mãe tivesse conhecimento da sua atividade, o que não a agradava propriamente, tendo por várias vezes tentado convencer a filha a desistir. Shannon tinha um sonho e ia fazer tudo o que fosse necessário para o concretizar. Ela queria se ingrar. Sabemos que frequentava aulas online com a esperança de um dia sair desse mundo. Tal como a sua infância, também a sua relação com o namorado e com as autoridades era conturbada. Certo dia, durante uma violenta discussão com Alex, este agrediu-a severamente e, como resultado, Shannon teve de colocar uma placa de titânio no seu maxilar. Foi presa no mínimo uma vez e há relatos de que utilizava drogas pelo menos durante os encontros com os clientes. Neste momento, parece que temos condições de responder à primeira questão que se impõe. Quem é Shannon? Estamos perante uma jovem que teve uma infância complicada, atravessou toda uma adolescência sem grande estabilidade,
sofre de doença bipolar, não toma a medicação necessária para controlar os sintomas e que, apesar de ser muito inteligente, tendo completado o secundário aos 16 anos, abandonou os estudos com a ambição de perseguir uma carreira artística. Entretanto, para poder fazer face às despesas e sustentar o seu gosto por coisas boas, começa a trabalhar como acompanhante em Nova Iorque e a frequentar aulas pela internet, na ânsia de perseguir o seu sonho e de assim proporcionar uma vida mais confortável àqueles que lhe são chegados. Sempre mantendo em mente que é um meio temporário para poder alcançar o seu grande objetivo. Podemos agora ficar a saber um pouco mais sobre o local onde Shannon desapareceu. Oak Beach. Pertence ao estado de Nova Iorque, situa-se na ilha de Long Island, que é a ilha mais densamente povoada dos Estados Unidos e que fica a sudeste de Manhattan. Apesar de Long Island geograficamente ter 4 condados, a maioria da população já considera que Brooklyn e Queens pertence à área metropolitana de Nova Iorque e estes 2 condados ocupam a zona oeste da ilha mais chegada à cidade de Nova Iorque. Na gíria, quando se fala de Long Island, comumente se entende que nos estamos a referir aos outros 2 condados, Nassau, a oeste, e Suffolk, a este. Nassau funciona como uma extensão de Nova Iorque porque, devido à proximidade que tem com a cidade, tem muitos residentes e muito movimento. Suffolk fica na ponta oposta da ilha, a este, e é composto principalmente por vilas, quintas e por alguns enclaves famosos. Ou seja, se estivermos em Manhattan, no coração de Nova Iorque, via ponte ou túnel, passamos por Brooklyn, Queens, Nassau e conseguimos chegar a Gilgo Beach, em Suffolk, no espaço de 1 hora, dependendo do trânsito, claro. Se Shannon trabalhava em Nova Iorque, como é que foi parar a Oak Beach? Para respondermos a esta pergunta, temos de recorrer aos relatos das pessoas que naquele dia estavam mais próximas de Shannon. O namorado, Alex Dias, e o motorista Michael Peck. E é precisamente isso que vamos fazer, tentando estabelecer uma linha do tempo. Na noite do dia 30 de abril de 2010, depois de ter passado um dia agradável com o namorado, Shannon coloca anúncios nos sites e encontra-se com Peck para trabalhar. Perto da meia-noite e após não ter recebido nenhum contacto anteriormente, surge um interessado que lhe oferece $500. Mas Shannon estava longe, o que implicaria uma deslocação demorada. Como não tinha tido clientes nesse dia e o pagamento era bom, Shannon considera a proposta. Depois de conversar com Peck, ambos decidem aceitar, uma vez que à noite, sem trânsito, era mais fácil percorrer distâncias mais longas. Era a primeira vez que iam para tão longe e que viajavam também para uma zona que nenhum dos dois conhecia. Apesar de tudo, pareceu-lhes seguro e compensador. O local onde iam encontrar o cliente ficava em Oak Beach, no condado mais a este de Long Island. À 1 da manhã de 1 de maio de 2010, portanto já sábado, Peck e Shannon chegam ao portão do condomínio fechado de Oak Beach, que tem aproximadamente 70 casas. O cliente vem abrir o portão e fornece o código para atravessar o portão ao motorista. O cliente é Joseph Brewer, aparenta ter cerca de 40 anos, excesso de peso, vive do dinheiro da família e é conhecido por dar festas da pesada e por contratar serviços de acompanhantes. Chegados à casa de Brewer, Shannon entra e Michael Peck fica no carro, como é habitual. 30 minutos depois, Peck recebe uma chamada de Shannon a pedir que vá comprar alguns itens, algo que esporadicamente fazia quando estava com clientes.
Mas desta vez Peck acha que não é muito boa ideia e recusa-se, justificando que aquela zona era muito escura e que muito provavelmente não ia encontrar nada aberto àquela hora. Amoada com a situação, Shannon desliga a chamada, mas não sem antes dizer a Peck que ela própria arranjaria uma forma de voltar a casa. O motorista confessou que Shannon já tinha dito a mesma coisa noutras ocasiões, quando ficava chateada com ele por alguma razão. Às 2 horas, Peck vê Shannon sair de casa com Brewer. Dirigem-se para o jeep, entram e arrancam. Ausentam-se por cerca de 15 minutos e voltam para casa. Uma chamada de atenção. Não se sabe exatamente onde foram durante esse tempo, mas especula-se que possam ter ido buscar drogas. Como voltaram rapidamente e a zona é remota, não teria havido tempo para ir muito longe. Às 4 horas, Shannon volta a ligar a Peck, informando-o de que Brewer quer contratar mais 1 hora. Tudo parece correr de acordo com o normal. Às 5 horas, as coisas começam a complicar-se. Brewer sai de casa e dirige-se a Peck, comunica-lhe que Shannon se recusa a sair de casa e pede-lhe ajuda para a convencer. A esta altura começam a aparecer os primeiros sinais do amanhecer e o céu estava mais claro e já havia alguma visibilidade. Perante a situação, Peck entra na casa e é conduzido a uma sala muito desarrumada onde está Shannon. Tenta convencê-la a sair em vão, mas nota que ela está muito assustada e que se concentra no telemóvel. Do outro lado do telefone, ouve-se uma voz que pergunta: qual é a sua localização? Peck percebe-se de que Shannon está a falar com alguma linha de emergência. Sem a conseguir convencer a sair, volta para o carro assustado. Com o amanhecer e sem saber o que fazer, considera se deve voltar para casa. Por fim, decide fazer uma última tentativa para remover fisicamente da casa Shannon. Porém, o seu comportamento agrava-se e agora ela está em pânico. Cai à saída de casa, levanta-se num supetão e desata a correr. O motorista não entende o que se está a passar ou porque é que Shannon se está a comportar de forma tão errática e decide ir atrás dela. Ponto rápido de situação. Peck percebe-se de que Shannon ligou para os serviços de emergência. Não sabe se ainda está em linha e talvez esteja bastante assustado, porque para além de não entender absolutamente nada da situação, tem consciência de que não tardará muito para as autoridades aparecerem, e aí ele próprio será colocado numa situação complicada. Por outro lado, Shannon não parece nada bem e começa a temer pela sua segurança, afinal de contas. Ele está ali para garantir exatamente isso, a sua segurança. No impasse, provavelmente decide que a vida da jovem tem mais importância e continua a percorrer as ruas para ver se encontra. E lembrem-se, isto passa-se à noite, em instantes, numa rua deserta. A visibilidade ainda não é grande coisa e ele não conhece absolutamente nada do local. Eventualmente, Peck acaba por encontrar Shannon atrás de um barco, perto da casa do vizinho Gus Coletti, que vive a 4 casas abaixo de Brewer. Já não há sinais de que esteja ao telemóvel. Peck só pensa que Shannon tem de regressar rapidamente com ele para não se meterem em apuros. Então, o que é que aconteceu depois da chamada para a linha de emergência? Coletti aparece, pergunta a Peck que raio se está a passar. Sabemos que Shannon neste momento já tinha batido à porta do vizinho, freneticamente, e tinha dito que estava a ser perseguida, mas sabemos também que já tinha abandonado o local quando soube que a polícia tinha sido chamada. Às 5h22, Coletti informa Peck que a polícia tinha sido chamada por ele. Assustado por mais uma chamada para as autoridades, Peck responde-lhe que está tudo bem, não há necessidade de chamar a polícia e que vai tentar levar Shannon para casa.
Abandona o local para tentar encontrar Shannon novamente. Sem iluminação e com tanta vegetação, torna-se uma tarefa um tanto ou quanto difícil. Continua a conduzir até ao portão na esperança de encontrar, mas nada feito. Chegado ao portão do condomínio, sem sinais de Shannon, toma a rápida decisão de sair. Peck alega que saiu porque estava mesmo convencido de que a jovem tinha feito o mesmo e continuou a procurá-la nos arbustos, perto da estrada que ia dar à rua principal. Ora, este raciocínio não me parece propriamente absurdo. Se Shannon acreditava estar em perigo, talvez tivesse saído de forma a encontrar ajuda junto a uma via com mais movimento. Hoje sabemos que Shannon não sai pelo portão. Decide enveredar por uma outra rua do condomínio. Às 5h30, bate à porta de Barbara Brennan, uma senhora que vive sozinha. Receosa, Bárbara não a quer deixar entrar em casa. Em vez disso, liga também ela para a linha de emergência, só que, enquanto faz a chamada, Shannon desaparece na escuridão. Com tanta chamada para a linha de emergência, feita por pessoas distintas, é inevitável questionar o que é que a polícia fez para lidar com a situação. Às 5h40, a polícia do condado de Suffolk chega ao local. Note-se que tinham passado 18 minutos desde a chamada de Colette e 10 minutos desde a chamada de Brennan. Neste momento, a polícia tem apenas o conhecimento dos relatos confusos dos moradores, que pouco ou nada conseguem clarificar. Shannon desapareceu e Michael Peck também desapareceu. Nenhum dos dois está no local. Decidem não fazer uma busca exaustiva da área naquele momento, porque para eles não há razões para acreditar que Shannon não tenha abandonado o local com Peck. Por sua vez, Peck volta à casa, a achar que Shannon tinha arranjado outra forma de ir para casa, como lhe havia dito anteriormente. O certo é que a jovem não volta para casa, desaparece sem deixar rastro e ninguém sabe do seu paradeiro. Talvez se Peck tivesse permanecido no local e explicado que Shannon não estava com ele, talvez assim Shannon tivesse sido encontrada. Alex Dias, o namorado, passa o dia 1 de maio, sábado, a tentar contactar com a namorada sem sucesso. No dia seguinte, domingo, 2 de maio, bastante preocupado com a ausência de notícias da companheira, decide remexer nos seus pertences para tentar encontrar alguma pista que pudesse levar ao seu paradeiro. É então que encontra o contacto de Peck e lhe liga. Após breve conversa, Dias decide que quer falar com Brewer pessoalmente. Brewer, o cliente. Possivelmente por intermédio de Peck, Brewer combina encontrar-se com Dias à entrada do condomínio de Oak Beach. Mesmo já sendo noite e não conhecendo nada da zona, Dias parte imediatamente e reúne-se com Brewer. Após ser confrontado pelo namorado, o cliente garante-lhe que não tinha feito absolutamente nada à Shannon. Dias sugere então que, sendo assim, devem ir à esquadra da polícia. Brewer aceita, contudo, avisa a Alex que acha que eles não vão fazer grande coisa, porque trata-se de uma acompanhante. Determinado, Alex decide que os dois devem mesmo assim ir. Mas cedo verificou que o cliente tinha razão. Os polícias mostraram-se familiarizados com Brewer, claramente já se conheciam, e sugeriram que Alex voltasse para casa porque, muito provavelmente, a namorada já teria aparecido por lá. Inconformado com a inação policial, Alex continua a insistir e demonstra a sua preocupação. As autoridades desvalorizam o caso e avisam que, se quiser reportar o seu desaparecimento à polícia, terá que o fazer na cidade de Nova Jersey, porque essa era a zona de residência de Shannon.
Temos conhecimento de que a família acaba por fazê-lo e começa a acompanhar o caso com muita preocupação e bastante persistência. Nas semanas que se seguiram, perante a ausência de desenvolvimentos e o aparente desinteresse da polícia, a família e o companheiro da jovem tentam investigar por sua própria conta e risco. Visitam Oak Beach e palmilham a área, indagando os habitantes na esperança de saberem o que aconteceu naquela noite. A verdade é que, entretanto, a polícia não toma nenhuma ação. Mas porquê? Se a própria ligou a pedir ajuda por se sentir em perigo, se 2 vizinhos tomaram a iniciativa de ligar também, relatando que uma jovem se encontrava desorientada a bater às suas portas a altas horas da noite em busca de socorro. Isto não seria suficiente para investigar um pouco mais? Para tentarmos perceber o porquê deste comportamento, é importante adicionarmos algumas informações que podem ter contribuído para a inação da investigação policial. Como já vimos, temos 3 chamadas feitas para a linha. Uma de Shannon, que hoje sabemos que foi iniciada às 4h51, uma de Gus Coletti, às 5h22, e uma de Barbara Brennan, às 5h30. Portanto, isto foram 3 chamadas, mais ou menos em cerca de 40 minutos. A chamada de Shannon é feita a partir do seu telemóvel. Como já tinha dito, às 4h51, enquanto se encontrava na casa de Brewer, o que bate certo com o relato de Peck. A jovem apresenta um diálogo desorganizado, às vezes coerente, outras vezes arrasta ao discurso, e havia alturas que nem sequer respondia. Hoje sabemos que a chamada foi longa, durou 22 minutos e 42 segundos. Sabemos isso porque a polícia do condado de Suffolk acabou por divulgar o seu conteúdo anos mais tarde do seu desaparecimento. No decorrer da chamada, Shannon diz por 3 vezes que alguém está a persegui-la. Acaba por dizer que não sabe onde está e pergunta se não é possível rastrear a chamada. A telefonista responde que não consegue fazê-lo. Gilbert volta a referir que está a ser perseguida. Ouve-se um homem a falar ao fundo e Gilbert diz: "Por favor, para!" Ouvem-se pancadas, provavelmente o barulho decorrente de estar a bater às portas dos vizinhos e respirações ofegantes. No fim, a chamada é interrompida sem que a operadora conseguisse chegar à localização da jovem. Foi, no entanto, possível retirar algumas informações desta chamada. 1. Shannon foi capaz de dizer que estava em Long Island, mas, como não conhecia a zona, não conseguiu dar instruções mais precisas. A determinado momento mencionou Jones Beach, provavelmente porque no decurso da viagem que fez para se encontrar com o cliente tinha visto uma placa com esse nome. 2. Durante a chamada, ouvem-se 2 vozes masculinas. Uma é de Peck, onde se percebe que este lhe pergunta se ela está bem. A outra é de Brewer. Não se entende muito bem o que diz, mas é notório que ambos estão a convencer Shannon a sair de casa. 3. Gilbert é ouvida a perguntar a Peck se a ia matar. Como resposta, Peck pergunta-lhe se ela está maluca e diz-lhe que ela o está a assustar. Tenta convencê-la novamente a sair e diz-lhe: vamos voltar para Manhattan, pode ser? Estamos em Long Island, perto da água, do oceano. Shannon responde-lhe: não, para. 4. Shannon parece estar paranoica. A chamada continua e, passado um bocado, ouve-se a voz de Coletti a perguntar várias vezes a Shannon se está bem. Notoriamente ofegante, Shannon responde que precisa de ajuda. A chamada termina enquanto foge. Afinal de contas, o que é que realmente aconteceu em resposta à chamada de Shannon Gilbert?
Bem, como a Shannon conseguiu dizer que estava em Long Island e deu como única referência Jones Beach, a telefonista da linha transferiu a chamada para a Polícia Estadual de Nova York, uma vez que Jones Beach estava sob a sua jurisdição. Enquanto que Shannon fez a chamada a partir do telemóvel, logo da rede móvel, os vizinhos realizaram as chamadas a partir do telefone de casa, portanto, da rede fixa. As chamadas desta proveniência são encaminhadas para a sede da Polícia do Condado de Suffolk e realmente, cerca de 20 minutos depois da primeira chamada, a Polícia de Suffolk já estava no local para responder à ocorrência. Então, o que realmente aconteceu foi que as chamadas foram transferidas para 2 unidades de polícia distintas e cada uma destas unidades não tinha conhecimento da chamada realizada para a outra unidade. Demorou tempo até que as chamadas fossem relacionadas. A polícia de Nova York demorou 1 mês a reportar a chamada à polícia de Suffolk, que só foi informada da sua existência em junho. Lembrem-se que Shannon desapareceu a 1 de maio. Mas mesmo assim, esta última, portanto a polícia de Suffolk, demorou ainda outro mês para ir ao Oak Beach e começar a investigar. Segundo o vizinho, Gus Coletti, o mesmo polícia que apareceu na manhã de 1 de maio voltou ao local em agosto para questionar as pessoas. O caso não teve grandes desenvolvimentos nos meses que se seguiram e, temendo o pior, a polícia considerou que a melhor forma de progredir era através da investigação com recurso a unidades caninas farejadoras de cadáveres. Chegamos então à última questão a que nos propusemos responder. O que é que aconteceu a Shannon Gilbert? Esta será uma pergunta à qual teremos de responder mais tarde e que ainda hoje suscita dúvidas. Há já algum tempo que me interesso pelo tema da investigação policial. E se houve algo que aprendi foi que mais vale pecar por excesso de zelo do que por falta dele, principalmente no que toca a desaparecimentos. Na opinião de vários especialistas, cujas declarações já tive a oportunidade de assistir, as primeiras 48 horas após o desaparecimento são fundamentais e deve-se sempre considerar os passos tomados, tendo como objetivo evitar que se concretize o pior resultado possível. Foi um prazer compartilhar convosco o primeiro episódio da Fórmula do Crime. Hoje ficamos a conhecer quem foi a Shannon, os sonhos que tinha, as dificuldades pelas quais passou, a sua tentativa de lutar por uma vida melhor e mais confortável. A Shannon foi a lanterna, a estrela polar que indicou o caminho para que, se tudo correr bem, seja feita justiça em nome de muitas, muitas mulheres. Mas não posso deixar de referir também Mary Gilbert, a mãe que nunca baixou os braços e que pressionou tudo e todos para que saíssem da inação. A mãe que mobilizou a comunidade, o público, o país e que não deixou que o desaparecimento da filha passasse em vão. Hoje, quero dedicar-lhe este episódio em sua memória. Um pedido rápido. Se ainda não o fizeste, subscreve o podcast e ajuda outras pessoas a encontrar-nos. Ficaríamos gratos se classificasses, comentasses e passasses a palavra. Esta foi uma produção de Fórmula do Crime, a equipa que te traz os crimes reais em português.